O que é a Trindade? O conceito existe na Bíblia? Qual a história dessa doutrina tão central no cristianismo? Para nos ajudar a responder a estas e outras questões, convidamos a Débora Raimundo, mestre em História da Igreja. O meu nome é Henrique Guerreiro e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Rubén Chama neste 27º episódio do Razoavelmente. Olá, bem-vindos a mais um Razoavelmente. O podcast Razoavelmente está de volta e cá estou eu, o Rubén Chama e o Henrique Guerreiro, como sempre, para trazer mais um tema, e um tema cheio de sumo, cheio de sumo. Hoje vamos dar início a esta série sobre a Trindade, uma série que será composta por 3 partes. A primeira numa dimensão mais histórica, como é que surgiu na história este conceito da Trindade, a segunda sobre os desafios filosóficos da Trindade e um terceiro episódio sobre a importância da Trindade. Então, hoje, vamos começar na primeira parte sobre esta visão histórica. Temos connosco nada mais, nada menos do que uma convidada muito especial, que veio para Portugal de propósito há uns meses para este podcast, não foi para nada mais. É nada mais, nada menos que a Débora Raimundo, que veio do Canadá, esteve a estar no Canadá. A Débora Raimundo, muitos de vós poderão conhecer, aqueles que conhecem o GBU. Ela foi, enquanto estudante de licenciatura, a Débora Raimundo participou no Grupo Bíblico Universitário em Lisboa e aprendeu que gostava de fazer perguntas. Mais recentemente concluiu no Canadá o mestrado em Estudos Teológicos, com incidência, em particular, na parte da História do Cristianismo, pelo Regent College em Vancouver, e continua a gostar de fazer perguntas. E é esse o espírito, precisamente, do Grupo Bíblico Universitário. Bem-vinda, Débora Raimundo. Olá, Rubén, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Temos muito gosto em ter-te cá. Exato. Bem-vinda, Débora, e gostas muito de fazer perguntas, mas hoje nós é que vamos fazer perguntas. Pois é. Ficamos à espera de respostas. Então, como o Rubén disse, o podcast de hoje e os próximos vão ser sobre a Trindade. E se calhar uma política que nós seguimos aqui quando discutimos um tema é, antes de discutir uma palavra ou um conceito, definir o que é que significa, não é? Claro que definir Trindade exaustivamente não fará muito sentido aqui, mas podemos tentar dar uma definição mais simples, uma introdução para até algumas pessoas que possam não estar familiarizadas com o conceito. Então, se te pedissem, como é que tu definirias o conceito de Trindade? Pois, como todos os outros conceitos, Trindade, primeiro, é uma palavra. E as palavras têm origem na história e nós podemos ver a partir de que momento é que esta palavra começou a ser utilizada. Mas antes de ser um conceito e uma palavra, Trindade é a ideia de que há um só Deus, mas que existem 3 pessoas: Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Ou seja, não são 3 deuses, não são 3 deuses. Não são 3 deuses, exato. E Nem é isso, só uma pessoa. nem são uma pessoa, exato. E isto depois dá muita discussão teológica, não é? Porque é complexo, nós temos que assumir que é um conceito muito complexo e por isso é que às vezes os cristãos são acusados de não serem monoteístas, porque há alguma confusão, mas a ideia, a crença cristã é que há um só Deus, mas 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Uau, bastante desafiante, mas é um conceito que é consensual no contexto do cristianismo. Mas isto tem algum, respaldo bíblico? Ou seja, há passagens bíblicas que, pelo menos para os evangélicos, a Bíblia tem uma importância muito grande na autoridade de quem Deus é, na revelação de Deus. Nesse sentido, este conceito tem algum suporte bíblico? Sim. Olha, este conceito vai surgir quando surge a encarnação, não é? Em Jesus. Porque quando há a encarnação, e nos Evangelhos, nós hoje não vamos falar tanto sobre essa parte, mas nos Evangelhos já é bastante claro que Jesus era Deus para os apóstolos, Jesus era Deus para os seus seguidores. Aí começa a haver um questionamento, os próprios apóstolos começam a reinterpretar o Antigo Testamento, não é? Sim. E começam
a perceber que Deus é só um, mas que estão ali na presença do Filho, que também é Deus, e começa a haver este questionamento. A doutrina ainda não estava sistematizada, Uhum. mas é de facto na encarnação e na divindade de Jesus que vai haver aqui esta questão de, afinal, como é que nós explicamos isto? Que é um Que grande há um choque, só não Deus? é? Ainda por cima para Sim. uma cultura judaica profundamente monoteísta. Sim, sim, exatamente. Mas textos que são, de alguma forma, muito claros, temos quando Jesus pede aos discípulos para irem batizar por todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repare, isto Uhum, não usa a palavra trindade, mas isto é uma fórmula, nós chamamos de fórmula trinitária, uhum, e está uhum. nos Evangelhos. Só se poderia batizar em nome de Deus, não é? Ou seja, Depois, sim, é esse o batismo que depois nós também vemos mais tarde nas cartas de Paulo, é o chamado batismo de Jesus, não é? Que já era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sabemos uhum, através de documentos da Igreja Primitiva, como é a Didaquê, que é um documento do final do primeiro século, talvez, que era esta a prática da Igreja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há académicos mais liberais que acham que esta fórmula foi introduzida nos Evangelhos depois, mas mesmo esses, mesmo os mais liberais, acham que ainda é do final do primeiro século, ou quanto muito do início do segundo século. Portanto, desde muito cedo que existe esta fórmula trinitária, apesar de ainda não haver a palavra trindade. Certo, e não só no Novo Testamento, não é? Mas no Antigo Testamento também existe alguma referência à Trindade, talvez não de uma forma tão explícita, não é? E estou-me aqui a lembrar daquela frase de Agostinho que diz: o novo está no antigo coberto e o antigo está no novo revelado. Porque, por exemplo, quando nós lemos uma coisa que, se calhar, pronto, uma curiosidade que muitos cristãos dizem é que, por exemplo, a palavra Elohim em hebraico é uma palavra plural, não é? E é a palavra que se usa para falar de Deus. Sim, e temos também depois a criação em Gênesis, quando diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, uhum. que, que depois os apóstolos vão olhar para trás e os pais apostólicos e vão interpretar isso como sendo um Deus que é três pessoas numa Uhum. essência, não é? E Muito temos a interessante. questão do anjo do Senhor também, não é? Sim, sim, várias vezes em que aparece uma figura que não é muito clara a falar, por exemplo, com Abraão. Podíamos estar aqui a fazer uma série de podcasts só Sim, sim. sobre alusões à Trindade no Antigo Testamento e profecias e por aí fora. Exato, mas reparem que essas alusões no Antigo Testamento são possíveis depois da revelação em Cristo, não é? É olhar Exato. é com Cristo, é depois de Cristo e da encarnação e do que isso significou na história, que nós vamos para trás reler. É como se nos destapassem os olhos de alguma forma, não é? Uhum. E nós lêssemos, pudéssemos ler o Antigo Testamento de outra maneira. Sim, Lá ou está. seja, é cristianismo também por isso, não é? Porque há uma interpretação de quem Deus é a partir de Cristo, a partir de Sim, Jesus Cristo, não é? sem dúvida. Uhum. Lá Muito está a interessante. questão do coberto e do revelado, outra vez, voltando àquela frase que estávamos a falar. Sim. Uhum. Ah, pronto, tu disseste que, portanto, a palavra Trindade não tá na Bíblia, né? Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode verificar, é um facto. Então, mas surge agora uma questão, não é? Então, se não está na Bíblia a palavra, quando é que a palavra aparece? E quem é que são os primeiros, digamos assim, cristãos ou pais da igreja, como a gente hoje chama, a falar, a usar essa palavra e a articular o conceito de uma forma mais próxima do que aquilo que nós hoje reconhecemos? Olha, nós hoje, deixa-me introduzir aqui alguns conceitos, porque nós hoje vamos estar a falar muito do Império Romano, não é? E o Império Romano teve muitas fases e épocas e foi dividido e unificado, mas é importante saber que a parte oriental do Império falava grego e a parte ocidental, que é onde nós estamos aqui, Portugal, falava latim. E então depois nós temos pais da igreja a escrever em grego e a escrever em latim. O conceito de trindade vai ser muito discutido na parte grega mais à frente, mas a palavra em si vem do latim Uhum. e vem do final do segundo século, e é Tertuliano que usa pela primeira vez. Ele estava Uhum. no norte de África, onde é agora a Argélia,
E é ele que escreve pela primeira vez, usa a palavra Trinitas, que é vem a palavra Trindade. Portanto, é uma palavra em latim, e é ele que diz que esta Trinitas, que é Deus, é uma essência e três pessoas. Ele vai usar as palavras também em latim, essência e personae, aliás, no plural. Mais ou menos em que século? Isto é no final do segundo século. Mas surge esta palavra para dar nome a um conceito que mais ou menos já vinha a ser construído, não é? Sim, porque a Igreja já falava no Pai, no Filho e no Espírito. Portanto, o Tertuliano é o primeiro, talvez, a sistematizar a ideia, mas a ideia era já uma prática da Igreja. Nós sabemos que a Igreja já adorava o Pai, o Filho e o Espírito. A palavra vem para nomear a realidade, não vem Exatamente, não ao contrário. inventar realidade. Pois. Claro, como sempre, não é? Exatamente. Sim, exatamente. Então, mas isto, mesmo para aqueles que são cristãos, é difícil perceber este conceito, porque é um conceito único naquilo que conhecemos como realidade. Nós não encontramos isto em mais lado nenhum. Nós estamos a dizer que é um termo técnico que é usado, substância, e três pessoas. Isto não criou nenhuma controvérsia na história da Igreja? Nesta altura de Tertuliano, esta questão especificamente não criou controvérsia. Mas agora nós vamos voltar outra vez para a parte grega do Império, porque foi aí que realmente surgiu a controvérsia. E porquê é que surgiu? Porque quando o Evangelho, como nós sabemos, os apóstolos eram da zona de Israel, foram por todo o mundo e encontraram a filosofia grega, falaram de Deus como sendo o Deus dos filósofos, o ser supremo. E este ser supremo de que Aristóteles, Platão falavam, era um Deus impassível. E isto é diferente, ou aparentemente diferente, no Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus que sente, é um Deus que se zanga, é um Deus que ama. Então havia duas soluções. Como é que se pensava neste ser supremo e no Deus do Antigo Testamento? Uma solução foi utilizar interpretação alegórica, ou seja, quando as escrituras dizem que Deus falou com Moisés, era só uma força de expressão, porque Deus não fala. A outra solução foi a doutrina do Logos, ou a doutrina do Verbo, de Justino, Clemente e Orígenes. Eles diziam que, sim, Deus é o ser impassível, mas o Logos é capaz de um relacionamento direto. E foi este Logos que encarnou em Jesus. Aqui temos a doutrina da Trindade já a começar aqui a aparecer. O que é que depois se começa a perguntar é, então, mas este Logos era coeterno com o Pai ou surgiu depois? E surge um presbítero chamado Ários, que vem dizer que o Logos não era coeterno com o Pai, mas que era a maior das criaturas. Isto significava que Jesus era uma criatura e não era divino. Claro que aqui é que se gera a grande controvérsia. Porque para o Ários o problema era que as pessoas não estavam a ser monoteístas. Então ele dizia que só havia um Deus e que Jesus não podia ser Deus. Para ele, esta coisa que nós estávamos aqui a falar de uma essência entre as pessoas, como Tertuliano tinha dito, ele não aceitava isto. Então, nesta altura, isto foi em Alexandria, e foi é bom contextualizar, isto foi no início do quarto século, e o bispo de Alexandria era Alexandre I de Alexandria, a quem também chamavam Papa, porque nesta altura o título de Papa só significava que era um bispo muito importante e Alexandria era uma cidade muito importante para o cristianismo, então era o Papa Alexandre. Havia vários papas nesta altura. Interessante. O Alexandre ficou muito preocupado porque dizia que Ários estava a negar a divindade de Jesus e a Igreja sempre tinha adorado a Jesus como Deus. Então começa a haver uma disputa muito grande entre Ários e Alexandre e começam a haver motins, porque cada um tinha os seus apoiantes e começa a haver motins e desordem nas ruas. O imperador era Constantino e Constantino, quando ouve falar destes motins, Constantino envia o bispo Ósio para
fazer uma mediação do conflito e tentar resolver este conflito entre o Ários e Alexandre I. Uhum. Mas não tem sucesso e eles não conseguem mediar a situação. Então Ósio aconselha Constantino a chamar um concílio. E agora, o que é um concílio, não é? Exato. Exato. O que é? E agora perguntamos-te nós o que é um concílio. Um concílio é, então, uma reunião, ou concílio só significa reunião, ou assembleia, de todos os representantes das igrejas ou das regiões onde havia igrejas, e este é o primeiro concílio ecuménico porque era de todo o império, que era a extensão onde nesta altura existiam igrejas. Uhum. Portanto, Constantino vai ser o grande promotor do concílio de Niceia, e vai chamar os bispos de todo o Império para vir a Niceia, que era uma cidade perto de Constantinopla, que era a capital do Império, para falarem sobre esta situação, esta questão do filho e do pai, se eram eternos ou não, e toda esta situação. E Constantino faz isto por razões mais teológicas e religiosas, ou ele faz isto por razões políticas, ou uma mistura? Constantino tinha interesse em manter a paz no Império e essa era aparentemente a sua maior motivação para chamar este concílio. Então, e este concílio resolveu esta controvérsia? Não, de maneira nenhuma, porque o que é que acontece neste concílio? Nós temos, de um lado, o bispo Alexandre de Alexandria Uhum. a explicar e a argumentar a favor desta essência e três pessoas, e este bispo de Alexandria era muito apoiado por um homem que era só um diácono nesta altura, mas que é muito importante, que é Atanásio. Atanásio, que escreveu muita teologia nesta altura. Mas Portanto, ele quem não tiver prestes a ter um filho e não souber não me lhe de pôr, temos aqui já uma excelente sugestão, Sim, Atanásio. Atanásio. Eu até gosto. Mas Atanásio não podia falar no concílio porque não era bispo, não é? Mas achamos que ele estava lá e que, de facto, Alexandre de Alexandria falou muito do que ele disse, eram ideias do Atanásio. É aqueles que escrevem os discursos para os presidentes, não é? Exato, Neste exatamente. caso era Um faz o trabalho e o outro é que mete lá o nome, não é? um ghostwriter. Exato. Depois, do outro lado, o Ários, nós sabemos que defendia ativamente a ideia de que a palavra, ou Cristo, não era coeterno com o Pai. Mas quem foi apresentar as suas ideias tinha que também ser um bispo, e neste caso foi Eusébios de Nicomédia. Uhum. E nós sabemos por relatos que Eusébio estava a apresentar a causa ariana e estava a ler o seu discurso, e que os bispos nem sabiam muito bem porque é que estavam ali, não sabiam porque é que tinham sido chamados, e os bispos da parte latina achavam que havia um problema, mas que era um problema que tinha a ver com os seguidores de Orígenes e que eles nem tinham nada a ver com aquilo. Mas quando Eusébio de Nicomédia começa a ler o seu discurso e eles percebem que o que está em causa é a divindade de Jesus, Sim. levantaram-se e começaram a gritar blasfémia e rasgaram o discurso do Eusébio de Nicomédia. Epá, Foi porque assim. eram quentes, os concílios eram quentes. Sim, porque repara, eles não estavam a perceber o que é que estava ali em causa. Eles pensavam, Pois. isto é uma questão filosófica, isto não, pronto, vamos aqui falar e vamos ver o que é que isto dá, mas quando a divindade de Cristo era mesmo fundamental para a Igreja, porque como Uhum. Atanásio disse, isto é o centro da doutrina da salvação, não é? O trabalho mais importante de Atanásio é sobre a encarnação do Verbo, Uhum. e até é pré-concílio de Niceia. Ele escreveu isto antes da controvérsia, mas para Atanásio era super importante perceber que a encarnação da palavra, Deus ter se tornado homem, Sim. é que nos traz a redenção. Mas se não era bem Deus, como Ários dizia, como é que nós podíamos ser salvos? Uhum. Percebem? Uhum. Então, tudo estava em causa no concílio de Niceia. Uhum. Uhum. Então, mas houve algum consenso ou não? Como é que foi o pós-concílio de Niceia? Chegou-se a algum consenso? Olha, no concílio de Niceia, quando se percebeu que o que estava em causa era de facto a salvação, então percebeu-se, olha, nós temos que escrever
aqui a definição disto para que fique claro que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, é isso que nós chamamos o credo do Concílio de Niceia, que mais tarde vai ter uma revisão, mas já vamos falar Já sobre agora, isso. tens contigo esse documento, o credo? Tenho. O credo de Niceia dizia: acreditamos, e reparem, era no plural, era nós acreditamos, porque isto era muito importante, estava a haver uma unificação daquilo que se acreditava. Uhum. Então dizia: acreditamos num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Uhum. E num só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, o único gerado do Pai, isto é, da mesma substância do Pai, Deus Uhum. de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, Uhum. de uma substância, isto é a palavra grega homoousios, que esta palavra foi muito importante no concílio, de Uhum. uma substância com o Pai, através de quem todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra, que pelos seres humanos e pela nossa salvação desceu e foi encarnado, tornou-se ser humano, sofreu e ressuscitou outra vez ao terceiro dia. Ascendeu aos céus e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E Uhum. acreditamos no Espírito Santo. Pronto, o credo era isto. Reparem que a parte, o artigo sobre Jesus Cristo é o mais extenso e é aquele que pretendia de facto clarificar ou contradizer aquilo que Arius tinha ensinado, então vai repetir e dizer Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, para corrigir todos os ensinos arianos, e depois vai também falar em factos históricos, nasceu, morreu e ressuscitou, não é? Vai repetir aquilo que estava já nos Evangelhos. Depois, no final disto, dizia que todos aqueles que dizem o contrário ou que dizem que Jesus foi criado devem ser considerados anátemas à Igreja. Mas Constantino vai ainda dizer, e mais uma vez para manter a paz, que aqueles que são então considerados anátemas devem também ser exilados e expulsos das cidades onde estão. Reparem que aqui temos o imperador a intervir diretamente nos assuntos da Igreja. Uhum. E isto, porque é que é importante referir isto sobre o imperador? Porque quando Constantino morre, ele vai ser batizado por quem? Eusébios de Nicomédia, que era aquele ariano. Lembram-se que eu tinha dito que Sim, era? exatamente. Então, Constantino defendeu a causa de Niceia, mas terminou a vida como ariano. Os filhos de Constantino, um era ariano e o outro era ortodoxo, ou seja, defendia a causa de Niceia. Ou seja, houve um interesse por parte de Constantino, mais do que defender a sua causa pessoal, a defender o princípio que favorecesse a paz no seio do Império, não é? Exatamente, ele Mas queria isso promover. desmascararia totalmente a ideia de que Constantino fez o concílio para impor pela força a doutrina da Trindade, porque se ele foi batizado por um bispo ariano, Exato, não é? exatamente. É muito difícil dizer que Constantino tinha a convicção teológica uma ou outra. Ele, de facto, queria manter a paz. Uhum. E queria que os bispos chegassem a um consenso. Agora, aquilo que ele acreditava pessoalmente é muito disputado, mas a verdade, ou nós sabemos, que ele foi batizado pela pessoa que tinha defendido a causa ariana. Agora, os seus filhos, depois, quando Constantino morre, um era ariano, o outro não, e depois eles vão lutar pelo Império, depois há um deles que, entretanto, unifica o Império, e depois temos uma série de imperadores que uns eram arianos e outros não, e depois vai haver sempre esta tensão, porque o imperador vai sempre favorecer o lado com o qual concorda. Por isso é Interessante. que a controvérsia durante mais de 50 anos não é resolvida, porque estamos sempre a mudar de imperador. Pois. E como é que depois finalmente é resolvida? É que falaste aqui no credo de Niceia, se percebi bem, pouco fala do Espírito Santo, não é? Sim, o credo de Nicéia só diz acreditamos no Espírito Santo, pronto. Portanto, a Exatamente. doutrina do Espírito Santo ainda não estava sequer totalmente sistematizada.
de facto não. Deixa-me então falar dos capadócios. Os capadócios são da zona que é hoje a Turquia, e que ali no quarto século vão defender a causa de Niceia, embora o imperador da altura fosse Valêncios e o Valêncios fosse ariano. Mas peço desculpa, já agora, por curiosidade, quem eram estes capadócios? A Macrina, Ah, uma o mulher, o Basílio, que é pouco comum, não é? Um é pouco comum pouco neste comum. contexto. É pouco comum. Interessante. O Gregório de Nissa, que era irmão dela, o Basílio também, irmão, portanto eram 3 irmãos, e depois temos o Gregório de Nazianzus, que tinha estudado com o Basílio. Lá está, tudo nomes fantásticos Exato. para. Sim, eu acho que sim. Macrina, não gosto, não gostava de uma filha Macrina. É um nome, temos um nome para menina também, Macrina. Sim, acho que sim. Muito bem, então foram eles que desenvolveram, sistematizaram mais esta ideia do Espírito Santo como parte igual, como pessoa, parte desta substância divina. Sim. Eles fizeram muitas coisas importantes. Uma delas, deixa-me só referir, que não tem muito a ver com isto, mas ao mesmo tempo tem, que foi, eles desenvolveram o monasticismo também. Hum? E porquê é que isto é importante? Porque numa altura em que a igreja quase que começava a estar refém do imperador, não é? O imperador era ariano e a igreja tinha que ser ariana, ou o imperador não era, eles conservaram a fé ortodoxa e trinitária, mas Uhum. perceberam que se calhar tinham que se isolar um bocadinho da sociedade, e é aí nesse contexto, para preservar a fé, que vai haver também este desenvolvimento do monasticismo. Interessante. Hum, e, e então a Macrina vai fundar mosteiros, o Basílio vai fundar mosteiros, o Gregório de Nazianzus também. Um, Gregório de Nice inicialmente não, ele era casado, mas depois fica viúvo e também se junta a este movimento monástico, e de facto eles começam a escrever tratados sobre o Espírito Santo e a desenvolver a causa de Niceia. Basílio sofre um, perseguições, como Atanásios, antes deles, não é? Porque já há bocado falámos de Atanásios. Atanásios também, já ainda no tempo de Constantino, Atanásios sofreu 5 exílios por causa de defender a Trindade. Uhum. Basílio também sofre perseguições, mas não foge, nunca foi para exílio. Sofreu várias ameaças e disse: Olha, se vocês me matarem, é da maneira que eu vou mais depressa para Deus, mas eu não vou dizer isso que vocês querem que eu diga. E continua a escrever e continua a ensinar e continua a pregar que de facto o Filho é co-eterno com o Pai, e começa a escrever mais elaboradamente sobre o Espírito Santo e porque é que o Espírito Santo é Deus. Ele tem um tratado chamado Sobre o Espírito Santo, por acesso na internet, qualquer pessoa pode ler. Podemos dizer então que a controvérsia deixa de existir de facto, claro, nunca deixou de existir, porque hoje ainda temos alguns resquícios disto, por exemplo, as testemunhas de Jeová têm uma teologia essencialmente ariana ou neo-ariana. Ou seja, acreditam que Jesus não é co-eterno com o Pai? Exato. Mesmo quando foi a reforma, apareceram alguns grupos que também quiseram defender isso, mas digamos que em termos de haver um consenso geral na igreja, exceto alguns grupos tipo limítrofes, vá, ou residuais, quando é que podemos dizer que de facto há assim um consenso em que quem discorda disto já são só as franjas? Vamos ter outro imperador que vai ser o último imperador a unificar o império, que é o imperador Teodósios, e ele vai chamar outro concílio, que é o primeiro concílio de Constantinopla, e esse concílio serve apenas para reafirmar o concílio de Niceia, Uhum. mas vai também desenvolver um bocadinho melhor o artigo sobre o Espírito Santo. Uhum. E é aqui que com esta reafirmação, que podemos dizer que estas controvérsias e as perseguições aos bispos vai terminar, não é? Não se vai falar. Agora, o Concílio de Constantinopla tem um pequeno problema, que é, só estavam lá representados os bispos da parte oriental, ou seja, da parte grega. Hum. Mas o concílio mais tarde, o concílio de Calcedónia,
vai dizer que, apesar do Concílio de Constantinopla não ter sido completamente ecuménico, que eles Representativo. aceitam. Exato. Exato, não foi totalmente representativo, mas que de facto a Igreja aceita a reafirmação de Niceia feita em Constantinopla. Portanto, há uma consensualidade aí marcada e carimbada. Sim. Muito bem, muito interessante olhar para a história, e neste caso para a história da Igreja, ajuda-nos de facto a compreender melhor as coisas, a compreender melhor os conceitos, a doutrina, e acredito que isto possa ser interessante até para aqueles que ainda não acreditam em Deus ou que acreditam têm outra fé. É sempre interessante e importante conhecermos, e neste caso a Trindade, que é algo tão misterioso, que é um mistério de algum modo, e perceber como é que este mistério foi crescendo e foi sendo revelado da perspectiva dos cristãos, e como é que foi construído e sistematizado ao longo da história. De facto é fascinante ouvir toda esta informação, e claro que nós só fomos muito superficialmente ao assunto. Débora, se calhar para aquelas pessoas que têm interesse em investigar por elas próprias, que é uma coisa que nós recomendamos sempre, se quiserem ler alguma coisa sobre a história da Igreja ou algumas obras destes indivíduos que tivemos aqui a falar, será que tu tens algum livro, algumas obras que pudesses recomendar? Sim, olha, para quem tem mais interesse sobre esta questão específica, em particular, eu ia recomendar fontes primárias, ou seja, vamos mesmo ler os Pais da Igreja, e eu ia recomendar a Encarnação do Verbo, de São Atanásios, e podem encontrar um e-book um preço bastante razoável naquele site que começa com W e rima com book, sabem? Da série patrística em português do Brasil, mas também podem comprar em inglês, On the Incarnation, e de Santo Atanásios, e de facto é importante dizer que esta obra foi escrita, como eu disse, antes do da Concílio de Niceia. controvérsia. Sim, e antes da controvérsia, portanto, não é uma resposta a Ários, mas é a base da teologia de Niceia. E é muito, muito importante. Para quem até mais ou menos gostou de nos ouvir, mas está completamente perdido porque nunca ouviu falar da história da Igreja e gostava de ouvir mais, eu queria recomendar um livro que não é muito grande, só existe em inglês, mas fala nos concílios, nos pais da Igreja, e vem até aos teólogos contemporâneos, mas é de muito fácil leitura, e chama-se The History of Christian Thought, de Jonathan Hill. É um livro mesmo muito fácil de ler, em inglês, mas fácil, e é isso que eu recomendo a quem quer saber mais sobre a história da Igreja. E para quem quer aprofundar mais, eu recomendaria o The Story of Christianity, de Justo González. Ele é da América do Sul, mas é professor nos Estados Unidos, e este é um livro maior e está dividido em 2 volumes, portanto o primeiro volume vai até à Reforma Protestante e o segundo volume é da Reforma até aos nossos dias, mas é uma obra muito, muito boa para quem quer aprofundar mais sobre a história da Igreja. Muito obrigado, Débora. Temos aqui material, de facto, para estudar, para ler, para crescer intelectualmente, culturalmente, e estamos mesmo muito agradecidos por teres disponibilizado a estar este tempo connosco. Acredito que todos os nossos ouvintes, quer creiam, quer não, com certeza também te estão gratos por este pedaço de história que nos trouxeste. Obrigado pelo convite. Sempre bem-vinda, e muito acreditamos obrigado. Que voltarás cá. Não percam os próximos episódios. Já nos segues no Insta? Razoavelmente.podcast.